Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é a Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavra para a Alma, com a nossa alegria de sempre, conversando aqui sobre as nossas questões cotidianas à luz da doutrina. E hoje trago uma página de Emmanuel que me fez pensar bastante, no livro Fonte Viva, capítulo 139. Sabe por que me fez pensar? Porque Emmanuel começa esse texto fazendo perguntas que a gente se faz. Então, ele lembra das nossas questões que a gente faz para nós mesmos. Então, vou ler para vocês verem que o pensamento do nosso benfeitor tão querido. Então, ele começa assim: por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão invade a nossa existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? Então, olha que interessante, o Emmanuel começando um texto com perguntas que a gente se faz. Então, quando a gente está passando adversidades, essas perguntas vêm mesmo. Por que isso está acontecendo comigo? E é bom que essas perguntas venham, né? Para a gente poder encontrar uma resposta que possa nos ajudar a ter força de enfrentar e de continuar. Agora, se a gente fica só na pergunta, aí fica difícil, porque vai faltando força para prosseguir, né? Então, cada pergunta feita de nós para nós mesmos, às vezes traz uma inconformação, né? Uma sensação de que a gente está abandonado, de que a gente não está sendo protegido, acolhido, ou que as nossas preces não estão adiantando nada, né? Emmanuel continua aqui: pode ser que nos sintamos decepcionados com a nossa família, incompreendidos pelos companheiros. Às vezes a gente sente um desamparo dos amigos, né? Perseguido por alguns irmãos. Então, Emmanuel está aconselhando cuidado para você não entrar no mar de queixa. Quando você se sentir assim, sozinho, sem ninguém está te compreendendo, está tudo tão difícil, para pensar, mas antes de tudo, faça a conexão espiritual, para que você não caia nas malhas das trevas, né? Porque a gente facilmente vai para lá onde é um lugar mais fácil a gente ir, mais fácil, não no sentido que a gente queira, mas mais fácil porque é mais habitual, é mais conhecido pra gente isso, né? Nós estamos num nível evolutivo que o mal está mais próximo, o bem dá um grande esforço para a gente. Embora a gente se sinta em paz e muito bem quando a gente consegue agir no bem, nós temos mais facilidade de escorregar para as nossas trevas interiores. Então, muito cuidado para que esse estado de mal-estar relacional em que você está se sentindo sozinho não resvale para um isolamento. Isolamento não é bom, não. Porque no isolamento a gente é presa fácil, né? Da espiritualidade inferior. Então, vamos nos conectar. Como é que a gente faz essa conexão? Oração. Por que tem jejum e oração, né? Por que tem esse conselho que Jesus dá para jejuar e orar? O jejuar é jejuar de pensamentos negativos. É para além da comida. A comida é uma metáfora, né?
É do que a gente se alimenta. Que tipo de pensamentos você cultiva? Então, você está lá vivendo essa dificuldade, essa solidão, esse mal-estar. Oração. E nessa oração, você vai se colocar de uma tal maneira que você receba uma nutrição espiritual. E isso começa com a paralisação da queixa. Porque queixoso, a gente impede que as vibrações, as intuições da espiritualidade maior nos alcance, né? Então, ele diz pra gente aqui, se você transforma a existência num rosário de queixas, aí fica difícil, aí não há salvação, né? Então, pra gente poder se salvar, ele está dizendo, ninguém restaura um serviço sob a treva da desordem, ninguém auxilia ferindo, ninguém abençoa as tarefas amaldiçoando ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente um amigo e um inimigo, né? Então, se tem notícias do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te. Como é que a gente se prepara? Oração. E abre os braços para o trabalho do bem. Procura ajudar alguém. Sai desses pensamentos obsessivos, essas perguntas sem resposta, e age, porque nessa ação a gente já desgrudou da negatividade que tanto nos intoxica, né? Então, a terra é nossa escola e é nossa oficina. Então, lugar da gente aprender e lugar para a gente praticar. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Então, são as duas coisas, né? A gente se nutre e a gente distribui, a gente compartilha. Então, a gente se nutre na oração e a gente sai para trabalhar com as nossas mãos, né? Então, a humanidade é a nossa família. Por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Mas essa salvação, gente, que é uma salvação de si mesmo, colabora na salvação alheia. Por quê? Cada um de nós que se reabilita perante a própria consciência, cada um de nós que já pode agir no bem, mas em equilíbrio, colabora com a coletividade. Então, nós precisamos escolher esse caminho da oração e do jejum, porque é o jejum dos pensamentos negativos que nos coloca de volta no caminho do bem. A gente pode, de coração, mesmo que as coisas estejam muito complicadas para a gente, mas a gente já tem condição de poder receber o auxílio divino. Imagina, se você está com sede, mas o seu copo está virado de boca para baixo. Como é que a espiritualidade maior vai nos trazer a água viva da intuição, do bom conselho, do afeto, da proteção, né? Precisamos nos abrir para receber. Então, precisamos lembrar que somos filhos de Deus, nós somos pequenos mesmo. A vida não acontece sob nosso controle. Então, nós precisamos nos abrir para o auxílio que a espiritualidade maior tem fartamente para nos oferecer. Então, lembrando aí, eu trabalhei hoje o capítulo 139 do livro Fronte Viva, cujo título é Na Obra de Salvação. Então, a salvação de si mesmo é uma obra, é um trabalho, é um fazer que começa na oração e no jejum. É isso, queridos amigos. Espero que tenha sido útil para vocês e nos encontramos no nosso próximo programa. Até lá! A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.